Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Meu nome é Valdete e nós estamos aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal do YouTube Descobrindo a Bíblia. E por falar nisso, eu quero pedir para que você possa se inscrever no meu canal, ativar o sininho e dê o seu joinha, ok? Para que mais pessoas possam ver nossos vídeos com as dicas diárias para ler sua leitura da Bíblia. E também para que nós possamos enviar para mais pessoas o que nós temos dito que tem sido tão importante e agregado ao seu conhecimento, que é a leitura que nós estamos fazendo. Neste momento é o livro de Gênesis e nós vamos entrar hoje no 14º capítulo do livro de Gênesis. E nós temos descoberto coisas maravilhosas. Então eu peço para você, se inscreva no canal, assine o sininho e dê o seu joinha, ok? Nós vamos começar a leitura nossa hoje no capítulo de Gênesis, no capítulo 14 do livro de Gênesis. E hoje eu vou ler na minha Bíblia, que eu tenho lido algumas vezes na versão King James. Essa não é a versão King James, mas o significado, a essência é a mesma, é a palavra do Senhor. Então, vamos começar hoje. Eu quero dizer que eu estou muito feliz. Por quê? Porque eu tenho, em cada vídeo que eu tenho postado, a gente tem descoberto algo novo, alguma coisa, alguma peculiaridade que muitas vezes nós lemos, mas que nós não entendemos naquele momento da leitura. E quando eu compartilho com você essa leitura, eu também tenho descoberto muitas coisas, apesar de já ter lido algumas vezes, aí aquele detalhezinho me chama atenção. Então, por isso que uma das dicas que eu falo para você, quando você for fazer a sua leitura, tem uma gatinha aqui fazendo uma bagunça, mas, então, voltando, quando você vai fazer a sua leitura, tenha um caderninho de anotação para você anotar aquilo que te chamou a atenção e que durante o dia você possa meditar, você possa pensar e o que aquilo te trouxe, o que aquilo te fez, o que Deus quis dizer para você com aquele versículo, ok? Então nós vamos fazer a leitura do livro de Gênesis no seu capítulo 14. Nós lemos no capítulo passado. Olha, por isso que é importante você ativar o sininho, porque se você começou hoje, está vendo hoje, assistindo hoje, é a sua primeira vez, o primeiro vídeo que você está vendo, vá lá, desde o primeiro capítulo de Gênesis, ou as dicas diárias para você fazer a sua leitura. Não perca, tem coisas importantíssimas lá, coisas bacanas, ok? Então nós vamos aqui fazer a nossa leitura. Diz assim: guerra de 4 reis contra 5. Já começa em desvantagem, né? 4 contra 5, mas vamos lá. Diz assim: sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elã, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Berá, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, padeiro está passando, contra Semequer, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. Então aqui dá uma localização daquelas terras onde eles viviam, aqueles reis, e que eles se resolveram fazer guerra. 12 anos serviram aquela Kedorlaomer, que é uns nomes meio esquisitinhos, então a gente tem que ler devagar.
Porém, no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim, e aos Zezuíns em Am, e aos Emins em Savé Kiriataim, e aos Orreus no seu monte Seir até El-Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elã, contra Quildai, rei de Goim, contra Anfarel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Betume, para quem não sabe, é petróleo, tá, gente? E os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles e os restantes fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Aí diz assim, Ló é levado cativo. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, quer dizer, sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens se partiram. Porém, veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados a Abraão. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascido em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Zavé, que é o vale do rei. Aí diz assim, Melquisedeque abençoa Abraão. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possuía os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão, dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhes respondeu, levanto a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Nada quero para mim, senão os que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Então aqui termina o capítulo 14 do livro de Gênesis. E o que nós vamos perceber nessa leitura? Que nós vimos no capítulo passado a importância de você ativar o sininho, para você poder assistir tudo, não perder nada, porque é importante, né? A gente fazer essa leitura sequencial para você conhecer o que aconteceu, qual o propósito de... o que Deus quis dizer quando ele disse para Abraão, sai da sua terra e da sua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Às vezes a gente lê e a gente acha assim,
por exemplo, sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. A gente acha assim, eu vou arrumar minhas coisas agora e vou para um lugar que Deus vai me mostrar. Vou sair aqui na rua, vou para a avenida e Deus vai dar a direção para onde eu vou. Não foi isso que aconteceu. Dessa palavra que Deus deu a Abraão, de que era para ele sair da terra dele, do meio da parentela dele, e ir para uma terra que ele ainda iria mostrar, Abraão aí teve um ato de fé, uma atitude de fé, porque ele não sabia para onde que Deus ia levá-lo. Abraão já era rico, seu pai já era um homem muito rico. Então Abraão já era um homem abastado. Era casado, tinha sua esposa não podia ter filhos, mas ele já era um homem abastado. E quando ele sai, até a terra que Deus mostrou para ele, que no capítulo passado que nós lemos, quando Deus diz assim para ele, depois que houve a briga, que ele se separou do sobrinho dele. Por quê? Porque Deus falou, sai do meio da sua parentela. Ele pega por amor, né? Às vezes a gente sente dó das pessoas, a gente tem uma ligação forte, um amor forte. Provavelmente, eu imagino comigo, que Abraão tinha um amor muito grande pelo seu sobrinho. Por quê? Porque o pai dele tinha morrido. Então, eu acho que Abraão falando assim, não, ele vai se sentir sozinho, né? Porque o pai não está mais junto dele. Então, eu vou supri-lo emocionalmente nessa parte. E entra outra questão de que Deus falou para Abraão que tudo que ele abençoasse seria abençoado. Tudo aquilo que Abraão abençoasse, todo a quem Abraão abençoasse seria abençoado, e tudo aquilo que Abraão amaldiçoasse seria amaldiçoado. Ló também ficou muito rico, porque estava com Abraão. Abraão tratava, eu imagino, né? A gente pode ter uma dedução de que Ló era muito amado, então tudo que de melhor que Abraão tinha dava para Ló também, e Ló devia com isso se sentir agradecido e fazer por onde também ganhar e merecer tudo que ele tinha. Então ele também se tornou um homem muito rico e próspero, como Abraão, seu tio. E aí houve contenda entre os seus empregados, porque a terra já não podia comportar tanta riqueza juntas num lugar só. Abraão fala para ele ele escolheu um lugar maravilhoso, parecendo o Jardim do Éden, com um rio, né? E ele foi para aquele lugar. Só que ele não percebeu que por ali, né, nas fronteiras da onde ele foi, estava a cidade Sodoma e Gomorra, que era uma cidade que tinham homens muito sem temor do Senhor. E aí diz que Abraão estava nas suas tendas, no lugar que ele acampou, e aí vieram trazer a notícia que estava tendo guerra entre os reis. E Abraão falou, meu sobrinho está lá naquele lugar, eu tenho que resgatá-lo. E aí Abraão, com mais 3 amigos que se dispuseram a ir com ele, foi até lá para resgatar Ló e sua família daquela situação. E aí ele encontrou uma pessoa que é a única referência que nós vamos ter dessa pessoa, que é o Melquisedeque. Fala que nesse caminho, quando Abraão já estava voltando, inclusive o rei quis propor para ele uma negociação, disse, olha, deixa as pessoas comigo. Por quê? Porque um rei sem nenhum súdito, um rei sem nenhuma pessoa para, né, se não tiver o seu séquito, ele não é rei, ele não é nada.
E ele disse isso para Abraão, falou assim, olha, leva tudo, deixa as pessoas comigo. E aí Abraão falou assim, não, vou levar tudo comigo. Deixa eu só confirmar aqui, porque agora me veio um questionamento em relação a isso, que após voltar Abraão de ferir ao rei, né, esse aqui, Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele, Abraão feriu todo mundo. Saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Jafé, que é o vale do rei. E aí, aqui no 21 diz assim, então, isso depois que eles se encontraram, esse rei que foi por fazer essa proposta indecente para Abraão, foi depois desse encontro com Melquisedeque. E o que aconteceu nesse encontro que foi tão bom? Melquisedeque era um rei de Salém. E aí o que ele trouxe? Ele trouxe pão e trouxe vinho. Quer dizer, trouxe um sustento para Abraão. Depois da guerra, eles provavelmente estavam muito cansados, né? Porque eles lutaram contra reis. E o rei não luta sozinho, luta com os seus exércitos. Então, deve ter sido uma batalha travada, mas Abraão saiu vitorioso e trouxe com eles, e eles estavam voltando, e nesse caminho ele encontrou Melquisedeque. É a única referência que nós temos de Melquisedeque na Bíblia. Fala lá em Romanos também, mas é só uma lembrança. Ele era rei de Salém e ele trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Rei Altíssimo. Quem é esse rei? Não, esse Deus Altíssimo. Quem é esse Deus Altíssimo? Era o Deus que Abraão servia. Era o Deus que Abraão obedecia a voz. E olha só essa referência. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Que privilégio trazer pão e vinho, um reconforto para a alma, para Abraão naquele momento que ele tinha saído de uma guerra. Você já reparou quando você, não uma guerra, mas que você corre, que você faz um esforço, você fica cansado, você quer mais, vamos supor, você andou rápido, ou correu num dia de sol na cabeça, cansado, trazendo às vezes alguma coisa pesada nas mãos, a primeira coisa que você quer é chegar na sua casa e sentar e descansar. Porque você está fadigado, você está cansado. E isso que aconteceu com Abraão, ele tinha acabado de sair de uma guerra e ele encontra alguém que é sacerdote do Deus Altíssimo. Que coisa maravilhosa você ter esse encontro. Deve ter sido um encontro que reconfortou a alma de Abraão, porque ele trouxe pão e vinho, um alimento para o seu corpo físico, o pão, e o vinho representando alegria para a alma, para o espírito. Vinho na Bíblia representa alegria, né? E foi um encontro maravilhoso. E aí, olha, abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possuís os céus e a terra. Quer dizer, Deus Altíssimo que possuía tudo, os céus e a terra, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Então, o que ele falou? Ele trouxe à memória de Abraão que aquilo que ele tinha conseguido fazer, que era vencer todos aqueles reis. Abraão não era um homem de guerra, gente. Abraão não era um homem que estava acostumado a lutar, nem aqueles que estavam com ele. Pode ser que seus amigos soubessem, mas ele não era expert em luta. E ele venceu aquela luta. Então, ele recebeu essa palavra de Melquisedeque: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Deus que possui todas as coisas, os céus e a terra.
E ele falou que entregou os teus adversários nas tuas mãos, para que Abraão pudesse se lembrar e se reconfortar que Deus era com ele, que foi através da mão bondosa de Deus que Abraão tinha vencido aquela guerra, tinha vencido aquela luta, que coisa maravilhosa. E aí ele fala assim, que Abraão, como prova de agradecimento, um coração grato, ele deu o dízimo. A primeira referência de dízimo na Bíblia foi Abraão, que deu para Melquisedeque. Depois de uma luta e depois dessa vitória, com o coração cheio de gratidão, Abraão dá o dízimo. E aí, depois disso, né? Vamos imaginar a cena. Abraão foi lá, lutou com aqueles reis, venceu aquela guerra, trouxe consigo o seu sobrinho, sua família, e aí eles estão voltando para casa. Nesse meio desse caminho, ele é abençoado emocionalmente, ele se fortalece emocionalmente com as palavras que ele recebe de Melquisedeque. Ele toma vinho para alegrar o seu espírito, ele come pão para fortalecer o seu físico, depois de uma luta que deve ter gasto suas energias todas. Ele é reconfortado com Deus dizendo que era com ele, que ele não conseguiria provavelmente vencer aquela luta por ele. Pensar, eu vou. Por isso que é muito importante tudo que nós fizermos não ser da nossa cabeça, não ser eu imagino e vou fazer, não ser o que eu acho e eu vou fazer. Sabe por quê? Porque pode até dar certo no começo, mas lá no final vai dar uma encrenca danada. E tudo que nós fizermos com a direção de Deus, com Deus na nossa vida, nós vamos ser bem-sucedidos. E aqui diz assim, que então o rei de Sodoma, então disse o rei de Sodoma a Abraão, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. É isso mesmo, que a minha dúvida. Ele quis as pessoas. Espertinho ele, né, gente? Você imaginou? Quem sou eu, rei, sem ninguém para me exaltar como rei, para lutar as minhas guerras, para satisfazer os meus desejos, para trabalhar por mim, me dar o que eu preciso? Quem sou eu sem pessoas? E aquele rei espertíssimo falou, dá, Abraão, você tem ouro, né? Aqui, olha, e os bens ficarão contigo. Leva os bens, mas deixa as pessoas comigo. Ai, tem cada uma, né? E aí Abraão lhe respondeu, levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Ele usou a mesma palavra que Melquisedeque tinha dito para ele alguns minutos atrás. Que Melquisedeque disse assim, olha, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Ele disse as mesmas palavras, levantou as mãos para o céu e disse, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei do que me pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não diga eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, senão que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens de Abner, quer dizer, os amigos que foram com ele, né, os homens de Aner, Escol e Manre, que foram comigo, a estes que tomem o seu quinhão. Então, o que ele disse? Ele falou assim, olha, eu não quero nada seu, eu quero tudo que é meu, que me pertence. As pessoas me pertencem. Tudo que é meu, ele deve ter, tudo que é meu foi dado por Deus. Então é meu, eu quero o que é meu, que faz justo. Se eles comeram alguma coisa, eu vou te pagar pelo que eles comeram, as despesas que eles tiveram.
mas eu não vou deixar nada, nem um fio de cabelo, não vou deixar nenhuma uma correia da sandália. É meu, é meu. Então, olha só, um estalo fazendo essa leitura. O que é seu, você não tem que fazer negociata com aquilo que Deus te deu, com aquilo que Deus fez através das mãos dele na sua vida você ter. Não faça negociata, não queira aquilo que não é seu. Para você ser bem-sucedido na sua vida, você tem que ouvir a voz de Deus, obedecer à voz de Deus e não abrir mão daquilo que é seu, por direito, por herança, aquilo que você recebeu das mãos do Senhor. E que até o nosso próximo encontro, você possa meditar, porque você pode estar sofrendo pressão, você pode estar sofrendo perdas materiais, perdas de alguém querido. Você pode estar sofrendo nas suas emoções, mas pensa que Deus é Deus de todas as coisas. E Ele te criou e disse que era muito bom o que Ele fez, criando você, nos criando. Nós somos a imagem e semelhança do Deus Criador e Ele nos deu domínio sobre todas as coisas no céu, na terra e no mar. Se você estiver com Ele, ninguém será contra você. E isso é momentâneo. Abraão teve que ir lutar numa guerra que não foi ele que provocou, mas ele foi lá para um resgate de pessoas que ele considerava, mas ele não fez negociata. Ele não fez negociata. Quando propuseram uma coisa para ele, ele continuou com o seu coração firme e a sua mente firme, obedecendo à voz do Senhor. Então, quer ser próspero, quer se dar bem, quer gozar do privilégio de servir a esse Deus e saber que Ele te orienta em todas as coisas da sua vida, simples, que você tenha relacionamento com esse Deus, assim como Abraão tinha e foi abençoado, ok? Esse dia está amanhecendo, o sol já está aqui, maravilhoso esse sol, né? E nós vamos terminar aqui. Que você tenha um excelente final de semana e até a nossa próxima aula. Meu nome é Valdete e eu quero que você curta, comente aqui embaixo o que você achou dessa nossa aula e compartilhe para que mais pessoas possam receber essa palavra, né? Possam receber essa palavra tão maravilhosa, tá? E eu quero que você ative o sininho para que você não perca mais nada das nossas dicas para a sua leitura diária, fazer essa sequência de leituras do livro de Gênesis conosco, para fazer essas descobertas maravilhosas, tá? Do meu canal Descobrindo a Bíblia. Que você possa se inscreva no meu canal, ative o sininho e deixe o seu joinha. Beijo, fui!